Diga assim: Senhor Jesus, eu estou aqui. Faça a tua obra. Eu quero te ouvir. Sou todo seu. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E há uma palavra especial para nós neste dia de ceia. Ceia nos traz a memória aquele dia em que Jesus reúne os discípulos e no dia seguinte seria crucificado. E como alguém que quer dar as últimas instruções, porque ele seria crucificado, e como um Deus zeloso que é, queria instruir para que isto precisava ser repetido. E ele faz isso com uma destreza muito grande. E ele fala assim: olha, faça isso todas as vezes em memória de mim. E nós celebramos a Santa Ceia uma vez por mês. Poderemos celebrar mais, nada impede. Mas é um dia que nós lembramos do que Jesus fez por nós de uma maneira mais contundente. É um dia que nós podemos dizer para o Senhor: o seu sacrifício não foi em vão. Eu estou aqui porque o Senhor me resgatou. Eu não merecia. O Senhor não é tão preconceituoso. O Senhor se doou, tornou-se fiador meu. Então nós estamos aqui para celebrar este momento e não para fugir da Santa Ceia, porque a Santa Ceia nos traz cura da alma, cura do espírito, cura do corpo. Ela nos faz novamente reafirmar a nossa aliança contigo. Quando eu participo da ceia, estou dizendo: Senhor, isso tem a ver comigo. Eu creio no seu sacrifício. Eu creio que foi por mim que o Senhor morreu. Isso é a redenção. Então não fuja da ceia. E talvez você esteja hoje sentindo, porque Satanás já insuflou no seu ouvido, que você é o último. Você não merece assentar-se na mesa. E a palavra que nós temos hoje, quero ser breve, é exatamente sobre isso. Porque Deus não é preconceituoso. Do que nós vamos falar aqui hoje, muitos de nós não apostaríamos nessas pessoas, porque nós somos. E por mais que negamos essa verdade, nós somos. Mas Deus não é preconceituoso. Por isso, desde já, prepare teu espírito. E o Senhor já começa a convidar, fazer um convite para você assentar à mesa. Porque em espírito, quem é o celebrante é Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Mateus 1, capítulo 1 até o 17 diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da quem foi mulher de Urias. Aqui está, eu não sei se na tua tradução está Betseba, mas esse nome está aqui incluído, né? Foi Betseba. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão,
E Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc. Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eliezer. E Eliezer gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, de Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E depois da deportação para a Babilônia, até o Cristo, mais 14 gerações. Aí você diz, pastora, você deu um nó na nossa mente. O que é que você vai falar depois de ter lido essa genealogia com os nomes dificílimos que não diz nada pra gente? Não é por aí, queridos? O que diz? Enquanto a gente está lendo a Bíblia, eu confesso que essa parte a gente passa. Porque é fadonha, é cansativo. E a não ser que seja para estimular você a pôr o nome no filho, né? Quilion, né? Amon, né? Aí hoje Deus tem muita coisa para falar através dessa genealogia. E se você for folhear o Velho Testamento, tem mais. No livro de Crônicas, no livro de Números, você também vai deparar com uma lista de nomes. Lá em 1 Crônicas 6, uma lista não somente de nomes das quais nós lemos aqui, dos quais nós lemos, mas de nomes com as suas funções no templo. Fala o nome e fala o que eles faziam. E aí, se você for no capítulo 11 também, você vai encontrar uma outra lista. No capítulo 25 de 1 Crônicas, outra lista. No capítulo 26, outra lista. E a pergunta é, você que está perguntando, o que a gente faz com toda essa lista? E você vai saber hoje em nome de Jesus. Você sabe o que a gente faz com essa lista? Amém? No registro de Mateus que nós lemos, no 1:17, está o registro, fala assim, é o registro da genealogia de Jesus. Você está lembrando daquilo que eu postei no Facebook? Isso é muito chato. Fala a Bíblia, eu achei engraçado aquilo lá. Mas eu estou mandando você repetir, porque esse é o registro da genealogia de Jesus. Então, 14 gerações de Abraão e Davi, 14 de Davi até o exílio, e 14 da Babilônia até o Cristo. E eu penso que, não com grande dificuldade de entender, porque Mateus faz essa genealogia, e em alguns casos é muito desgastante. E quando eu olho no Velho Testamento, isso é tão interessante, porque se eu pulo isso é uma das primeiras explicações. Se eu pulo essa genealogia, eu vou perder algumas pérolas lindas que eu encontro inserida nessa genealogia, como lá em 1 Crônicas 4, ele está falando aqueles nomes enfadonhos, e quando cai no verso 9, encontramos um nome chamado Jabes. Eu já preguei sobre ele aqui, que diz que era o mais respeitado da sua família. Sua mãe deu esse nome porque com muitas dores deu à luz. E Jabes orou a Deus para que Deus mudasse a história de vida dele, mudasse a sorte. E nesse mesmo texto diz, o texto termina dizendo que Deus atendeu o seu pedido. E aí quando termina dizendo que Deus atendeu a sua oração e Deus atendeu, continua com a lista de genealogia. Então, se você pular, você não vai ver essa parte em que é relatado a história de Jabes, que é tão lindo, e eu já preguei sobre isso. E assim nós temos essa lista, como tudo que está escrito na Bíblia, tudo que nós lemos tem significado. Você crê nisso? Não seria colocado de uma forma vã
os nomes tão difíceis e tão difíceis da gente até ler. Mas Mateus, ele tem um cuidado de procurar o significado para que, um propósito divino, para que nós aprendamos. De forma extra, aprendamos e entendamos a maneira como Deus quer que nós vivamos. De que jeito, pastora? E Deus vai aclarar hoje aqui. Primeira coisa que eu posso tirar disso aqui: Deus se revela na história. A genealogia é a história de vida. Quando alguém quer saber a sua história, faz uma árvore genealógica. Começa desde onde lá? Da onde você veio? O pessoal olha para mim com toda essa cor e fala assim: você é alemã? Você é americano? Eu estava lá em São Luís, lá no navio, lá em Barcelona. Eu ia sair, mama polaca. E aí eu falo assim: de onde você é? Eu sou de Tupã, interior de São Paulo. Mas quem são os meus ancestrais? De onde vieram? Da Bahia. Aí o pessoal pensa que eu estou brincando. Mas meus pais são baianos mesmo. Minha mãe era baiana, meu pai baiano, meus avós baianos. Então eles acham que eu estou tirando sarro. Então, para entender, eu não sei quem são os meus ancestrais, mas para entender a minha história, como o Brasil é um país de imigrantes, pode ser que lá no início da genealogia você vai encontrar alguém que foi migrado, ou da Itália, ou da onde quer que seja. Amém? Então, primeira coisa, Mateus colocou isso aqui, para que nós entendamos e vivamos da maneira que Deus quer. E ele vai mostrar que Deus se revela na história. Uma das muitas dificuldades, meu querido, que nós temos para entender o Velho Testamento, principalmente no livro de Êxodo, Número, do Levítico, do Deuteronômio, e quando você vê aquelas falas, Deus dando ordem: olha, vai fazer dessa maneira, vai fazer daquela, vai construir o tabernáculo, ele dá nome de tudo, ele dá a textura, ele dá o material. Aí você fala: mas o que é isso? E nós temos dificuldades de entender. Por quê? Porque Deus se mostra na história. Deus se revela na história. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Deus vai nos revelando essa história conforme a capacidade que eu tenho para entender essa história. Por isso que o Velho Testamento é sombra do quê? Do Novo. Lá a gente vê sombra. As coisas não são muito fáceis. E vai se revelando até o Cristo, que vem radiante, revelando e mostrando o Filho de Deus. Mas enquanto está no Velho, tem a dificuldade. E o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, logo que você se aceita Jesus, você começa a beber o leite. E ele diz: é importante se alimentar do leite. Mas uma criança, quando nasce, ela toma leite, mas ela não vive a vida toda tomando leite. Você já pensou se você estivesse sendo alimentado no leite até hoje? A única coisa que a gente não teria é problema de cálcio, né? Osteoporose e umas ossos por aí, né? Eu acredito. Eu não sei nem se dá para sobreviver, mas precisa de alimento mais sólido, vai faltar outras coisas. Até a criança, o médico diz: para com isso, tira as mamadeiras, começa a inserir outros alimentos. E o apóstolo Paulo diz isso: quando é época de tomar leite, você vai tomar leite, mas você precisa crescer, você precisa amadurecer, então você precisa tomar um alimento mais sólido. E aí você vai entender Jesus, quando ele diz assim, à medida que você vai crescendo: olha, Maria chega até ele e fala: não me toque na ressurreição. Não foi assim que ele falou? Não me toques, eu ainda não subi para o Pai. Mas depois da ressurreição, ele aparece para Tomé, 8 dias depois, só para ele. Que Tomé tremendo, né? Ele falou: não acredito, estava com depressão. Jesus vai, aparece para ele: vem cá, Tomé, 8 dias depois, vem cá, me toque. Como entender esse Jesus que para um ele fala não me toque, para o outro ele fala me toque? Exatamente. Por isso que Mateus começa a escrever na genealogia, porque Deus se revela a nós
de acordo com a necessidade de cada um. As necessidades de Tomé eram uma, ou a necessidade de Tomé era uma, a necessidade de Maria era outra. Tomé precisava tocar em Jesus. E Deus se revela, porque Ele é o Senhor dessa história. Ele se revela da maneira que nós precisamos, da maneira que nós temos necessidade. E é interessante que de 14 em 14 gerações até chegar em Abraão. Por que até Abraão? Porque foi em Abraão que foi feita a promessa, para você entender. 14, 14, 14 que nós lemos, porque foi em Abraão que a promessa foi feita, que todas, a partir dele, através dele, todas as nações seriam benditas, ou seriam abençoadas. Você está compreendendo? Em nome de Jesus. E aí quando você pega Mateus, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, você vê agora de forma magistral isto se cumprindo. A promessa feita lá no capítulo 12 de Gênesis, a promessa que foi feita a Abraão, e você vê aqui se cumprindo através de 14 em 14 gerações. Chegou o Cristo. Está começando a clarear, porque é importante essa genealogia. Mateus quer, de forma muito tremenda, mostrar que Deus se revela através da história. E nós, queridos, quando nós negamos essa sociedade, Deus quer que nós sejamos cristãos na história, para que nós possamos transformar essa história. Está entendendo? Deus quer que nós sejamos inseridos nessa história para mudar essa história. Por isso essa genealogia, você vai entender daqui a pouco. Quando nós negamos isso, nós estamos negando o cristianismo. Quando nós negamos essa sociedade, ou o destino da sociedade, nós estamos negando o cristianismo. Deus quer que nós sejamos cristãos dentro dessa história. A segunda verdade, a primeira, Deus se mostra através da história. Ele é o Senhor dessa história. E a segunda, Ele conduz essa história. De que maneira? Nós olhamos para esse mundo, e esse mundo caminha para o caos total. E a pergunta que não quer calar é: será que Deus está conduzindo essa história mesmo? Será que Deus está trabalhando nessa história da minha vida? Se você está inserido nessa história. Então eu volto a essa genealogia e agora você vai entender. E deixa o Espírito ministrar. Nessa genealogia que nós lemos tem 37 nomes de homens e 5 de mulheres. São 42 pessoas. E nós encontramos entre os ascendentes de Jesus, os que vieram antes de Jesus, um homem chamado Manassés nessa genealogia. Nós não incluiríamos na nossa. Quem foi Manassés? Manassés foi filho do segundo melhor rei que Israel teve, Ezequias. Ezequias só foi superado por rei Davi, mas foi o segundo melhor rei que Israel teve. E esse rei Manassés foi o pior rei. Ele sacrificou seu filho a deuses no fogo. E ele só não fez isso como ele induziu os que estavam seguindo ele a fazer. Isso é terrível. E esse Manassés está na genealogia de Jesus. Dá para entender? Deus é o Senhor da história. E Deus conduz a história. Deixa o Espírito te pegar de jeito hoje. No entanto, queridos, quando Mateus vai relatar isso, ele relata com uma propriedade muito grande do que ele está fazendo isso de uma forma fidedigna. Quando ele vai lá em profeta Isaías, só para dizer que o Senhor conduz essa história, lá em Isaías 45:1 diz que faz a menção: meu pastor ungido. Aí está falando de Jesus? Não está falando de Jesus. Depois Isaías 44:28 diz: ele é meu pastor. Está falando de um ditador persa, que foi Ciro. E Ciro recebeu
o mesmo nome que foi dado a Jesus, Messias. E a ele foi incumbido de reconstruir Jerusalém. E quando você lê a Jerusalém, depois de ser reconstruída, a queda de Jerusalém, você fala assim, mas Deus fez isso mesmo? Ele está nessa, por que Ele faz desse jeito? Queridos, quando nós estamos inseridos nos problemas, estamos vivendo e vendo a coisa degringolar, a gente tem dúvida que Deus está conduzindo. Mas o que Mateus está querendo dizer é tudo isso. É que Deus usa pessoas até de forma involuntária para fazer a vontade dEle. A história do Velho Testamento vai se conduzindo ao Novo Testamento, para que a luz de Deus se revele com todo o seu esplendor e brilho. A luz de Jesus que chega e diz, eu sou a luz do mundo. E aí não tem trevas. A terceira verdade é que Deus ama pessoas reais. Deus se mostra na história, Ele é Senhor da história. Deus conduz a sua história da maneira que Ele quer, como o Israel de Deus, usando pessoas até de forma involuntária, para que o Israel dele seja formado segundo o molde dele, um povo santo, um povo uma igreja sem mácula, sem ruga, porque é essa igreja que vai aos céus. E a terceira, Ele ama pessoas reais. Como eu posso entender essa genealogia que Mateus coloca? Para mostrar esse Deus que é poderoso, para mostrar que Deus não é preconceituoso. Se você tiver cuidado de pesquisar esses 37 nomes, tem 5 mulheres. A primeira que nós citamos dessas mulheres no texto que nós lemos é Tamar. Por que essa mulher foi inserida na genealogia de Jesus? Quem foi essa mulher? Tamar, nada menos, nada mais, no resumo da sua história, foi uma mulher que se ofereceu como prostituta, deitou com seu sogro. É grave isso. Essa mulher, ao nosso ver, nós iríamos rechaçar, ou não. Quem é ela? Qual é o histórico de vida? Qual é o currículo dessa pessoa? Eu não sei se ela vai poder ter sentado aqui, eu não sei se ela vai poder ministrar. Essa mulher foi uma prostituta. Ela se deitou com seu sogro. Ela se ofereceu como prostituta, se vestiu como prostituta para deitar com seu sogro. A segunda foi uma declarada, Raabe, que nós lemos também está inserida na genealogia de Jesus. Quem foi Raabe? Raabe era uma estrangeira. E uma característica, meus queridos, inaceitável para um hebreu era ser estrangeiro. Eles eram extremamente preconceituosos. Haja visto que quando Jesus vai conversar com aquela mulher de Samaria, a mulher samaritana, que tem a parábola, Jesus já sabia disso. Ele falou, vai, ele mandou os discípulos saírem para a comida, porque ele queria ficar só com aquela mulher. Aquela mulher precisava de cura da alma. Aquela mulher precisava ser tratada. Aquela mulher precisava falar. E o mestre estava ali para ouvi-la, sem preconceito, só amando. Deus se revela na história. E a história de vida daquela mulher mudou a partir do momento que ela levanta daquele poço e ela reconhece quem é que estava falando com ela. É o que está aqui hoje para transformar vidas. Raabe foi uma prostituta. E se não fosse só prostituta, ela também era estrangeira. Então ela tinha características inaceitáveis. Mas Raabe está inserida na genealogia de Jesus. Estou te dizendo alguma coisa, me arrepia quando eu falo isso. O que nós mais temos nessa vida, nessa sociedade que nós vivemos, é o preconceito. A terceira mulher que está inserida nessa genealogia de Jesus, foram 5 inseridas. Ruth,
também era uma estrangeira. Era uma moabita. E ela ousou casar com um hebreu. E quando o marido morre, ela não abandona sua sogra. E aí vai aquele texto lindo: onde quer que fores, irei. Onde pisares, onde deitares, ali eu deitarei. O teu Deus será o meu Deus. Essa mulher não tinha direito. Essa mulher era estrangeira. Essa mulher não poderia fazer parte do povo de Deus. Ela era excluída. Mas ela ousou entrar na história de Jesus. E ela está na genealogia de Jesus. Isso diz alguma coisa? Nessa mesma genealogia, nós vemos uma outra mulher, Betseba, mulher de Urias. Quando eu falei para você, o nome dela não está registrado, mas ele está lá, mulher de Urias. Mulher de Urias, a história diz que foi Betseba. Foi a que traiu o marido com o rei Davi. Foi a que gerou o rei Salomão. Essa mulher, ela adulterou com o rei Davi. Essa mulher está na genealogia de Jesus Cristo. A outra mulher, quando termina a genealogia, é Maria. A história de Jesus, quanto ao nascimento de Jesus, diz que o noivo quis abandoná-la porque ela estava grávida. E o anjo tem que interceptar José para dizer que o que ela tinha gerado era fruto do Espírito. Mas esta mulher, perante a sociedade, era uma mulher que não tinha direitos. Era uma mulher que estava envergonhada pela gravidez. Essa mulher foi a mãe de Jesus. Sabe por que esses nomes estão aqui, queridos? Só porque Deus ama pessoas reais. Pessoas de carne e osso como eu e você. Não ama pessoas criadas pela ficção de historiadores, pela pena de historiadores, de super-heróis, ou aquilo que você cria na mente. Deus ama pessoas reais, não pessoas fictícias, rotuladas. Deus ama assim como eu sou e assim como você é. Ser humano com defeitos sórdidos, mas também com alguns atos de brilhantismo, e fica se revezando. Ora, coisas boas, ora, coisas que diz, você fez isso, sórdidos demais. Quantas vezes, eu pergunto para você, quantas vezes está relatado na Bíblia que Jesus foi jantar com o rei Herodes? Alguém pode me dizer? Não tem registrado. Não tem registrado. Mas com quem Jesus comia? Com os publicanos? Com os rechaçados pela sociedade? Zaqueu, odiado, ladrão, roubava impostos altíssimos. Jesus foi jantar com um publicano. Mas esse Jesus é tremendo, né? Eu fico imaginando a ousadia e a autoridade desse homem, não é? Não é verdade? A gente já ia logo dando uns cala a boca. Jesus simplesmente fazia para ensinar. Jesus estava com os enfermos. Quem os procurava? Quem o procurava? As adúlteras, os carentes do amor, os marginalizados, os párias da sociedade, aqueles que a sociedade já tinha rotulado, não tem jeito.
Essas pessoas reais como eu e você. Jesus ama pessoas reais. E quando eu olho essas pessoas, querido, eu vejo que Jesus está nos ensinando que nós devemos ser assim. Nós não devemos olhar essas pessoas a partir de... Nós olhamos a partir de estereótipos. Um presidiário, esse matou muito, não tem jeito. Ixi, eu mesmo já falei isso muitas vezes. Fala, deu 37 facadas no cara, recente. E está lá sentado no banco, eu não sei se isso vai ter jeito, não. E o Senhor está mostrando através dessa genealogia, apontando todos esses nomes, meu querido. E hoje é um dia de ceia, para dizer que Ele conduz a história e usa pessoas. E não é para fazer apologia do pecado, mas é para dizer assim, olha, o material é bom. Fala assim, o meu material é bom. O que me danificou foi o pecado. Nós olhamos através do estereótipo. Nós não gostamos. A pessoa é isto, a pessoa é aquilo, e nós ressaçamos. E o Senhor vem nos dizer, o material é bom, mas o pecado danificou. Hoje os Manassés da vida, quantos Manassés da vida nós temos? Quantos Davis nós temos? E como nós tratamos essas pessoas? As pessoas que nos ofendem, que nos decepcionam, nós não queremos estar com elas. Nós queremos riscá-las do nosso convívio, porque nós queremos estar exatamente com aquelas pessoas que nos deixam um saldo credor. É bom estar com pessoas que nós gostamos, que nos acrescenta alguma coisa. Mas não é bom estar com pessoas que não nos deixam esse saldo. E Mateus vem contar a história de Jesus, para dizer, olha, esse é o Filho de Deus, e não tem dúvida. Esse é Filho de Deus, mas é Filho do homem também. Porque se relaciona com pessoas de carne e osso. Se relaciona com pessoas com deficiências. Não fazendo apologia das deficiências. Quem sabe você tem problemas hoje? Muito. Na tua vida. Hoje é um dia de Santa Ceia. Você é uma pessoa normal, de carne e osso. Ou você está vivendo um drama na sua vida e você já desferiu uma sentença sobre essa vida. Aquele é um zero à esquerda, não tem valor nenhum. Aquele lá, ele esquenta banco na igreja, mas eu não acredito que vai mudar a sua vida. Não conte com ele. No louvor, esse não tem autoridade de estar aqui. Queridos, o Senhor está dizendo, eu amo. O material é bom. Vamos tratar essa pessoa, porque o pecado danificou. E o pecado tem que ser retirado através desse Cristo que nasceu, através da genealogia de Jesus, através da vida do Cristo, o Messias que se revela com todo esplendor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para que você possa entender muitas vezes o que os pastores fazem e que nos rostulam por tomar determinadas atitudes. Mas por que o pastor fez isso? Mas por que o pastor fez aquilo? Por que colocou aquela pessoa de novo? Eu conheço o que ele fez. E o Senhor diz assim, por quê? O material é bom. Porque o material é bom. E porque eu morri por ele. Porque ele vale muito. Porque eu amo. Porque o meu sangue purifica de todo o pecado. E essa genealogia está aqui escrita. A genealogia está aqui escrita.
para nos confirmar ou para nos incitar. É um convite à salvação. É um convite para que nós reconhecemos o pecado e sejamos inseridos na história de Jesus. E Ele quer te convidar para ser inserido, assim como essas pessoas foram inseridas. Hoje Ele está aqui e convida você para entrar nessa história que Ele conduz. Ele conduz. Queridos, talvez você tenha problema com a mentira. Deus ama você para libertar da mentira. A mentira é do diabo. Deus odeia a mentira, mas ama você para poder libertar você da mentira. Você está entendendo? Talvez você tenha problema com a hipocrisia. Deus ama você. Ele não ama a hipocrisia, mas ama aquele que é escravizado pela hipocrisia. Aquele que fala uma coisa e vive outra. E você diz, esse é um hipócrita. Estereótipo. O hipócrita é aquele que vive fazendo isso. Vive fingindo. Deus odeia a hipocrisia, mas ama aquele que é escravizado pela hipocrisia. Porque o material é bom e a hipocrisia é pecado. Vocês estão entendendo? Para poder libertar do pecado, para chamar ao reino da luz. Quem sabe você vem sendo infiel ao seu cônjuge. Deus odeia a infidelidade, mas ama aquele que está praticando isso, que está sendo usado. Odeia o que ele faz, mas ama aquele que está fazendo, para que ele possa enxergar e vir o reino da luz. Tem jeito? Tem jeito. Deus ama o viciado. Ele não ama o vício. O vício é pecado. O vício mata. O vício faz mal para a saúde. Mas Ele ama o viciado, para que ele possa, através desse amor que é dado de graça, reconhecer e vir para a luz e ser inserido na história de Jesus. Essa genealogia de Mateus mostra que Jesus é o Messias prometido de Deus. Por isso o evangelista faz questão de apresentar como filho de Abraão, como filho de Davi, indicando que como esses homens entraram na história de Jesus, nós também podemos entrar na história de Jesus. Como nós entramos na história de Jesus? De que maneira? Entramos na história de Jesus reconhecendo que Ele é o Messias enviado de Deus, o meu Salvador. Entramos na história de Jesus quando reconhecemos que precisamos ser moldados por Ele. E Ele estará com os braços abertos para nos transformar naquilo que a Bíblia chama, o que eu olhei hoje, de um povo santo, um povo escolhido por Deus. Você quer entrar nessa história? Você quer entrar nessa história de Jesus? Talvez você se enquadrou em algumas coisas que nós colocamos aqui. Eu acho que eu sou santo. Ai, Tati, não aguento você. Só eu e ela sabem que nós estamos sorrindo. Posso falar, Tati? Posso? Todas as mensagens aqui, seja eu, seja o pastor Ricardo, seja o pastor Carlinhos, quando ela vai abraçar, ela fala assim, puxa vida, essa mensagem foi para mim. Olha, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu louvo a Deus porque Deus fala com a gente mesmo, né? De carne e osso.
Mas eu acho engraçado que ela falou assim, e eu achei lindo que ela falou, olha, não precisa ir ninguém na igreja, só eu vou, porque eu sei que a mensagem é para mim. E ela falou uma coisa bonitinha, ela falou assim, Deus me ama muito, pastora, porque Ele tem assim o cuidado de falar só para mim, olha só, bem ousada, né? Ele tem o cuidado de falar só para mim. Esse Deus fala mesmo só para a gente, porque Ele trata todos como se fosse um. Ele trata de forma individual. E o propósito de Deus é falar com cada um mesmo. Porque quem é que não inseriu nessa? Quem é que pode dizer, olha, eu não sou, eu não faço nenhuma acepção. Eu mesmo estou sempre vendo e retrocedendo. Sou pilantra. Fiquei livre. Não quero ver mais. Aí vem Deus e dá um tapa na cara. Na minha história, esteve os Manassés, os Davis que erraram, as prostitutas, os marginalizados. E eu coloquei para que você entendesse que eu vim buscar a noiva, um voo santo. E eu uso o Israel que é para transformar naquilo que eu quero que seja. Esse Deus está aqui neste lugar. E se você inseriu em alguma coisa que te afasta, ou te até impede de assentar na mesa hoje, de pegar a veste branca, esses Deus, esse Jesus encarnado, que Mateus coloca, Ele é rei, mas Ele é filho do homem. Ele está aqui hoje para falar com você. E você falar com Ele dizendo, Senhor, me insira nessa sua história. E à medida que o Senhor me inserir, me conduz nessa história. Ser conduzido por Ele, para que Ele transforme você naquilo que Ele quer. Um Israel de Deus, um povo santo, um povo da nata, sem nenhum estereótipo do passado. Aleluia. Fecha os teus olhos. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que essa história, ela tem que ser inserida na história de Cristo. Quais os problemas que você enfrenta no dia a dia, quando as coisas realmente pegam? Dias que você fala, vou jogar a toalha, não estou aguentando mais. Vou jogar tudo para cima. O Senhor ouviu isso e Ele diz o seguinte: joga para mim. Deixa eu entrar nessa história. Deixa eu conduzir aquilo que te perturba. Me ame. Acredite, eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus. A história da tua vida apenas está nas minhas mãos para escrever. Você só tem que aceitar isso. Fica mais fácil. Porque as coisas não vão melhorar. O mundo tem aflições. O mundo é cruel. O mundo tem injustiça. O pecado, ele jaz no maligno. Mas eu tenho a salvação. Eu tenho a redenção. Eu tenho a paz. Eu tenho a força que você precisa. Peça perdão agora. Deixa tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que traz pesar, dor, tristeza, te faz derramar lágrimas, te faz até pensar que você está sozinho. Deixa isso por passar. Diga para mim hoje: Jesus, me insere nessa tua história e conduz a minha vida. O
Senhor usou pessoas que eu não usaria com os meus ascendentes, porque eu sou preconceituoso. Mas me conduz, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor me ama como eu sou. E hoje eu me rendo. E eu deixo tudo aquilo que eu sou, todo aquele pecado, toda a impureza, todo o mal que me tem afligido, toda a dúvida, toda a mentira, todo o ódio, toda a incredulidade nos seus pés. E diga assim: eu me rendo, eu me rendo, Senhor, em nome de Jesus.